Bem, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu não ia nem fazer vídeo, é que eu estou mais vendo vídeo dos outros do que fazendo vídeo. Mas eu resolvi, eu falei, vou fazer um. Eu não tenho nem como começar, mas vou aqui lembrar de alguma coisa e vou falando, né? A discussão é sobre Jesus, né? Que falam que no caso Joséfo, eu não sei nem falar o nome, esse era o Jesus no caso, que as pessoas não entenderam, né? Ele, mas ele entendia da vida, ele era consciência viva. Aí o Jesus é consciência viva em qualquer um, entendeu? Então, se falar Jesus ou Cristo é qualquer um, não tem problema nenhum. É. Aquele que tiver a visão, esse é, entendeu? É o que eu vejo. Então, o José, na minha opinião, ele tinha que ser judeu, porque o modo que fala os evangelhos, o do Jesus, e ele fala de um Jesus que não é o homem, né? Não é o homem. E outra coisa, eu acho que isso aí foi depois, né, que tomaram Jerusalém, no caso, é o judeu que se infiltra dentro do império. Ele vai ter que se fazer romano, né? Aí vai ter que falar a favor do romano para ser aprovado um Novo Testamento. Então, quando fala contra o judeu, na verdade ele está falando contra o romano, contra o império. Porque foi o império do passado lá é que deu uma escritura em nome do Eterno para o judeu, na minha opinião. E são algo montado desde lá de trás, né? Vem lá do, como é que é o nome? Bem do passado mesmo, né? Que tem um outro nome, tem vários nomes, eu não sei, eu não lembro, é Zoroastro, de outros e tal, né? Então vem lá da antiguidade. Deuses, mas que de certa forma o povo sempre está colocando pelo que vê, né? A natureza que o homem não pode fazer, então eles criam nome e criam deuses, aí não tem problema algum. Mas os impérios, eles escravizavam o pessoal e a segunda fé do pessoal, né? Então, o cara estudado dá uma coisa mais convincente, não é isso? Mas acontece que a vida ela é perfeita. Se o homem fala, né, algo, a vida também fala, ela está sempre falando. Porque, na verdade, o material sem vida, ele não fala, não faz coisa alguma, nem pensa. Então, quem pensa? Quem fala? É a consciência viva. Se é a consciência viva, então aí está, né? Uma história de Adão que vai apontar que a vida assume o material e o material por si só não pode nada, então quem dá é a vida. E não é culpada. E nem tampouco o material é culpado de sua reação natural, que tem que ser posta em seu devido lugar. Então vamos entender, então, eu vou juntar os dois trechos, fazer um vídeo curto, para que entenda. Por exemplo, está escrito lá, né? Em Lucas, eu acho que está escrito, levaram o corpo do Senhor Jesus. Aí tem a opção de fundamento que eu posso falar, mas eu não vou falar para ficar curto, é melhor. Eu vou insistir nisso para vocês acordarem. O corpo então é o Senhor Jesus? Ou o corpo é algo que pertencia ao Senhor Jesus? Então o que o evangelista, o fundador do evangelho, está falando? O fundador do evangelho é a consciência viva, porque senão jamais ele ia conhecer isso aí e poderia falar isso. Então ele fala das coisas do império, que é segundo a carne, segundo o homem morto mentalmente, que leva todos à morte e ao sofrimento, vamos botar assim. Mas está lá no meio e não está deixando
ali é chamado mundo, ele não está se prostituindo com as coisas daquele mundo. Mas cria um evangelho que tem que falar contra o judeu, que na verdade não é, porque ele é judeu. Ele está falando contra o império, de certa forma. Senão não poderia ser aprovado, como eu disse. Eu acho, creio eu, que é assim. Né? Então diz, levaram o corpo do Senhor Jesus. Agora você vê só, o corpo ali estava morto, levaram o corpo morto do Senhor Jesus. Ah, então o Senhor Jesus, quando estava naquele corpo, ele era a vida, a consciência vida ali, viva, né, ali. Então agora vamos lá para Adão. Eu estou fazendo assim para vocês entenderem. Adão deu nome a todos os animais. Já falei que vou repetir isso até que entendam. Os sábios não querem entender, eu fingi que ele não quer entrar porque vai mostrar que eles não viram coisa alguma. Eles não entram nesse assunto, eles querem botar assim. O procedimento, os acontecimentos, as regras, o costume de um povo e do sacerdote e do rei sobre um povo. É isso, mas isso todo mundo já sabe, caramba. Agora, cadê a vida? Pode um rei ou sacerdote criar algo ou acharcar um povo morto? E o cara pode fazer isso estando morto? Não, então tem que estar faltando a vida nisso aí, não tá não? Então, os estudados têm que olhar para a vida. Saber que fulano fez isso, ou fulano foi aquilo, e foi ciclano que fez isso. Isso aí, na história, a história está lá, vocês vão achar. Ah, foi Jorge, foi não sei mais o que. Tá lá, não tem problema, é história. E cadê a consciência viva nisso aí? Ninguém fala dela? Aí em Lucas ele falou, levaram o corpo do Senhor Jesus. Estou baixando assim porque a claridade está batendo no óculos e está dando. Eu tenho que virar assim meio de lado, né, para não atrapalhar. Vou ficar de cabeça meio baixa. Então repare bem. Aí levaram o corpo do Senhor Jesus, está mostrando o quê? Não era um corpo morto na sepultura? Até um professor disse que tinha um costume, né, de roubar os corpos de alguma pessoa, né, que era falada, né? Então, levaram o corpo, mas o corpo era de quem? Quem era o Senhor? É isso. Levaram o corpo do Senhor Jesus. Aí vocês vão entender então, que Deus fala para Adão, quem te disse que tu estava nu? Aí você poderia dizer agora para Jesus, se Jesus aparecesse ali sem esse corpo, e dizer, mas quem te disse que tu que estava nu, rapaz? Se aquele corpo era tua veste, não é isso? Então vamos lá, em Adão, mas bem anterior, forma o homem do pó. O Paulo vai dizer, o primeiro homem é terreno. Mas depois, lá, depois de formar esse primeiro homem terreno, que o Paulo está falando, olha o que vai acontecer depois. Aparece Adão. Ó. E o povo aí não sabe o que é, se é nome do material ou nome de alguém que vai assumir o material. Não sabe. Aí o escritor vai ter que mostrar. Como? Adão deu nome a todos os animais. Ó, vendo ali os animais, as fêmeas, osso do macho. Não é? Então, está escrito ou não está? Eu estou mentindo? Estou criando algo além, fora do normal? Não. Então, e Paulo escreveu algo fora do normal? Também não. Então, é outra história dentro de uma história, não é isso? Da qual tem que ser a vida, porque de toda política e tudo já está tudo escrito, não é isso? Os sábios vão achar isso muito bem, vai encontrar, mas eles não procuram a vida. Para a vida, para eles é besteira, mesmo sabendo que está vivo. Não há nada dentro deles. Ué, e quem é eles que está falando? Não é a consciência viva, não? Que raciocina? E está dentro de quê? Não está dentro de um corpo, não? Dentro de uma cabeça? Ou eu vou ter que dizer que os sábios estudados estão mortos? É porque eles estão aborrecendo o pessoal da fé como, é como uma criança. Não é por estudo, eles faz por fé. Não é isso? Então, já que vocês querem acharcar o cristão, dizendo que eles é burro e não sei o que mais e não sei o que lá, que não conhece a história, vocês conhecem a história. Mas estão falando da vida, vocês não conhecem a vida. É o que eu estou vendo. Eu vou ter que falar do que estou vendo. Vocês me perdoem,
E o cristão também me perdoe, porque é o que eu estou vendo. Sinto muito. Então o que é que acontece? Deu nome a todos os animais, mas não encontrava para o homem. Ok? Se não encontrar para o homem, Adão é o homem, eu estou cansado de falar isso, mas eu vou continuar até que os sábios entendam. Aí vai, não, é pela palavra, contexto, mas de quê? Político, mas não sei o quê. E cadê a vida? Cadê o contexto da vida? Cadê o texto da vida? Está tudo lá e vocês não vê? É inacreditável. Aí eu tenho que aí está me aborrecendo muito, mas vocês não têm culpa disso. Eu fico aborrecido porque não estou vendo que vocês não conseguem ver com todo estudo, doutorado, estudado. Você só olha o que os outros fazem, o politicamente e tudo mais, né, acharcava o povo, um a favor do império, o outro não e tal, o império chamado mundo aí no caso, e Jesus desvenceu o mundo, quem estava falando é o que estava lá dentro do império. Ele se põe palavra na boca de Jesus porque ele conhecia a vida. Ele pode fazer isso e isso era ele mesmo praticamente. Entendeu? Então, olha só, não encontravam uma fêmea para o homem. Então, Adão não é o homem, certo? Era a mesma coisa de Jesus dizer: ih, rapaz, eu agora não estou encontrando meu corpo. E nem uma fêmea para o meu corpo. Seria isso aí, é um modo, é loucura isso? Bem, se é loucura, então um homem está morto sem vida é normal, né? Isso não tem problema nenhum. Não, isso é perfeito, né? E com vida, isso é perfeito também e ninguém entende, mas se disser que tem algo nele, é loucura. Ok. Então tá certo, fica a loucura, os sábios como louco, e fica o louco como sábio. Pelo que eu estou vendo, aí vai se cumprir o que Paulo disse, que é a loucura de Deus, que é a vida, que ele está direcionando a vida. Entendeu? Então, a loucura de Deus se torna torna a sabedoria dos sábios, né? Como o quê? Como loucura. E é mais sábia do que a sabedoria dos sábios. Isso que o cara disse. Esse é que é o problema. Então, repare, levar o corpo do Senhor Jesus. O Jesus não é o corpo. Adão deu nome a todos os animais e não encontra para o homem. Não encontra para o homem o quê? Vamos supor que fosse o corpo de Jesus morto lá e alguém chega e diz: não encontraram para o homem uma vida. Ou não encontraram para aquele homem o Jesus que estava nele. Eu estou misturando assim que é para vocês entenderem o que eu estou falando. Falando da vida. Então, se não encontraram para o homem, né, Adão no caso é a vida, não encontrou para o homem sua veste, seu corpo. E aí levaram o corpo do Senhor Jesus. Vamos supor que agora botasse tudo como Adão. Adão não encontrou para o homem uma mulher. Aí agora roubaram o corpo de Adão e agora Adão não está encontrando seu corpo. Como é que ficaria, não é isso? Para vocês entenderem. Eu vou misturar, embolar tudo que é para vocês verem. Vocês desembolam e botam certinho as coisas. Então levaram o corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não encontrava uma ajudadora para o seu corpo, para o homem. Vou misturando, para vocês entenderem. Então quem é o homem, quem é Jesus? Quem é o homem, quem é Adão? Dá para entender o que eles viram? E aí quem é Deus? Deus seria a palavra criada, ok, mas dada ao quê? Para o pessoal da fé, dado para aquele que criou realmente tudo. E na Escritura tem uma criação de uma pessoa sábia, como esse que entrou, escreveu esse evangelho, né, para o cristão ou para o judeu, para a fé. Lá também, quando faz a criação, ele fez uma montagem, ele adaptou a criação que vem de outro lugar, de outro povo. E põe dois deuses ali que é ou do mesmo povo ou de um povo diferente, onde já se falava desses deuses aí. O cara coloca a palavra Deus por sobre os dois. Ué,
Não conhecia a luz, mandou que a luz venha se conhece a luz. Você não pode falar da luz sem conhecer. Igual se o cara estava dentro do império escrevendo Jesus, ele não pode falar de um Jesus que ele está botando o nome, a vida sem conhecer a vida. Igual lá, não podia falar da luz sem conhecer a luz. Aquele que passou a conhecer a luz, logo deu nome. Olha, então se o cara conheceu a vida, ele deu logo o nome de Jesus. Dá para compreender? Aí, na criação, começam os testes. Começam os testes. Na história de Jesus vai falar do homem. Mas ele vai apontar que a vida dentro vai falar do homem em si. Vai falar o que diz que é o filho do homem. Não, o que diz que ser a consciência humana. O outro vai dizer, parece com fulano, parece com ciclano e tal. Depois a vida vai dizer, porque o escritor está colocando que conhece a vida. Aí é como dizer, ninguém me conhece como vida. Me conhece como homem. Um judeu, agora já naturalizado romano. É como se fosse assim. É como se ele fosse o mestre judeu. Um cara que poderia, um príncipe, vamos botar judeu, que estava jogado no meio do povo. Vamos botar assim. Talvez até expulso, se buscar na história direitinho, talvez está arriscado encontrar isso, que o cara era um príncipe que não assumiu o trono. Se coloca a história de Moisés como um príncipe, que não é príncipe, mas era príncipe porque foi criado ali dentro. Quem sabe o judeu que estava no império e era judeu e ele era um príncipe porque foi criado junto, entendeu? Aí se cria a história, né? Mas eu só queria falar disso aqui, ó. Eu não tenho estudo, vou avisando logo a vocês que eu não tenho estudo. Mas, cara, eu sou uma mentalidade, poxa. Eu me conheço como uma mentalidade, não como corpo. Se eu fosse corpo real mesmo, eu conhecia tudo do corpo. Mas isso eu tenho que estudar para entender coração, entender fígado, rins, entender tudo isso. E entender um cérebro. Então quem sou eu? Se eu sei que sou o que raciocina, o que pensa, o que tudo mais. Ora, então não sou o cérebro, não sou... Aí você tem que dizer que eu sou a vida nesse material. E vocês são diferentes de mim? Ou a história de Adão se confirma que o homem material está morto e Adão assume. Depois de dar vida a ele, o material está vivo. Está aí uma ressurreição de corpo. É formado um corpo morto e tal, e dá vida a ele. Ele morre porque desobedece contra a vida. Quem era a vida? Adão nele. Ora, aí ele fecha o olho, porque ele via. A mulher também via. Via que a árvore era boa, não tem visão aí, não está viva. Aí quando toca, fecha-se os olhos. Adão aceita, é o ponto final. Fecha os olhos dos dois. Porque não é Adão que aceita. O homem aceita, o homem está vivo através de Adão. Adão leva a culpa. Então o que acontece? Aí fecha os olhos dos dois. Os dois mortais fecham o olho. Mas alguém tem que abrir agora. No caso, o sentido que é o que o escritor está passando, que na mulher humana tem que estar a mulher de Adão. E no homem, que tem que estar o Adão. Não é isso que o cara está mostrando? Não é o que está escrito ali, não? Ou não consegue ver o sábio, só quer saber de guerra política e tal, mas para a vida ele não quer olhar. Aí vai dizer que é loucura e que os caras são doentes, que o crente não sabe ler Bíblia e tudo mais afora, e vai crer em Deus que mata. Ele não está julgando quem é Deus, ele não conhece Deus. Ele conhece quem fez tudo. E se tem uma criação escrita, que é um Deus que fez, ele vai crer nesse Deus aí. E melhor ainda, porque não condena o Deus ali. E esse cara que está escrevendo ali é um cara que tem sabedoria. Ele juntou tudo para testar os sábios dentro do império, onde eles estavam. Aí vem a luz. E aí Jesus vai dizer o quê? Olha, a mente bíblica vai dizer o quê? Qual o julgamento?
Porque todo mundo está falando em juízo, fala nisso, fala naquilo outro e vai junto na opção de coisa. Tudo, aí sim é que é tudo besteira, mas olha para a vida. Aí o que é que ele vai dizer? Qual o julgamento? O julgamento é este, a luz veio e vocês preferiram as trevas. E eu já falei, porque se a luz vem, aquele que chama a luz tem que conhecer. O que não conhecia, viu que é boa e chama a luz dia. Ó, o cara coloca uma tarde para mostrar que o dia realmente existiu. Eu já falei isso. E já falei que o morcego começa a brincar à tarde porque o entardecer é o alvorecer do dia escuro dele. Então, aí vai se formar novamente agora, ó, o primeiro dia de luz, fez uma tarde e agora um primeiro dia. Bom, escuro. Está começando do zero uma criação ou não? Ah, mas é história. Ué, mas isso, se é história, então por que vai levar a sério para a política? Ah, mas se levar a sério para a política, tem que levar a sério para a vida também. E a luz da consciência, ou não? Ou está morto com a sabedoria de morte? É isso que eu tenho que falar. Sou meio duro nesse ponto. É o que eu estou vendo. Aí se junta a história, textualiza, contexto e vai por aí afora, e cadê a vida? Aí quando se fala da vida, ninguém entende. Cadê os professores estudados? Não olha para isso. Não, a gente só fala o que está escrito aqui. Ó. Aqui tem o contexto, aqui é porque aqui se fala aqui da, né, e tal, de fulano de tal, que em Osás e nós não sei o que, e o outro nem existiu, é história que representa a política e tal. E por acaso as políticas e rei e príncipe estavam mortos, sem vida? Por acaso o povo escravizado, seja lá como for, estava morto sem vida? Ora, então essa Bíblia não fala da vida, então é o livro da morte. E quem é mais estudado, então, é os que estão mortos mesmo, aprofundado nela, não é isso? Eu tenho que ser duro no modo de falar. Porque fica esculachando o povo, rapaz. E vocês não estão mortos? Porque se não tem vida ali, é só política, são mortos a política de mortos. Não se fala da vida, então, é rei morto, é príncipe morto, é povo acharcado morto, tudo morto. Né? Isso é o que eu estou vendo. Ah, mas vou te contar. Então vamos lá, eu vou deixar então só isso aqui, ó. Levar o corpo do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus que vocês estão procurando? É o material? Ó, se for o material, o corpo morreu ali, vocês não vão encontrar Jesus nunca, né? Talvez nem os ossos. Não é isso? Ou senão pode pegar qualquer um homem, essa linhagem, é geração de homem, tudo tem que vir. Do homem é homem, é homem. Pronto, acabou. Mesmo que mude o DNA, mude o sangue, aí vai mostrar que tem homens diferentes. Tem várias criações em vários lugares. Mas na verdade foram mudados, foram modificando o sangue. Na verdade tem que vir de um só. Porque senão vai ter que mudar também o DNA do osso e tudo mais. Né? A forma. Ah, mas se foi mudando e tudo é ser humano, então é uma família humana, acabou o papo. Mesmo que seja modificado, vai se modificando, não tem problema nenhum. Mas aí é uma coisa, a vida tem que estar viva para poder isso aí existir. Tem que ter uma sabedoria para que um homem seja formado ou não. Ou o sábio acha que pode fazer isso, ou que o nada é mais sábio do que ele. Ah, bom, se ele está dizendo que o nada é mais sábio do que ele, então está aí o Deus que a fé procura. O nada. Ou por acaso, ou acaso. Bem, então é isso. Eu vou parar aqui porque. Puxa, vai ter que. Ah, tá. Obrigado, tá, filho? Aí meu neto chegou, já o cachorro assim. Cara. Aí quer. Eita, bateu a porta. Mas tá tudo bem. Então repare bem. Então levaram o corpo do Senhor Jesus. O corpo tinha que ter uma vida, não é isso? Quem é Jesus? A vida. Então se vocês não olham para a vida, vocês não vão encontrar Jesus, né? Mas a consciência fala, então tem palavra, então quem é da fé, mesmo sem saber se o corpo é Jesus, sem saber que a consciência é viva,
é a vida, é o filho, né, da vida. Mesmo sem conhecer não tem problema, ele tem fé na palavra. É saído pela boca do homem. A hora que olhar para a justiça, então se ajunta a vida de todo jeito, não tem problema nenhum. E eles são, todos são filhos. É por isso que eu gosto dessa palavra aqui, eu vou para o meu pai, o vosso pai. Ora, se o sábio diz que não existe vida nenhuma espiritual, então ele vai para o carnal, o vosso pai carnal. Mas quem olha para um Jesus ou para um Deus que é espiritual, então vou para o meu pai, o vosso pai. Quer dizer, não vai ficar aqui, ó, vou. Mas se não existe isso, então o sábio, inteligente, estudado, ele vai voltar para o seu pai, o solo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Qual é o problema nisso, né? Não vou ignorar nenhum dos dois casos. A fé de, a fé de um e a não fé de outro, não tem problema nenhum. O material não pode ter fé em outra coisa no seu material mesmo. Não pode procurar algo fora do que é material. Essa é a verdade. E um dia ele vai ser eterno. Como? No pó. Desmancha e vai ser o solo. E é eterno. Morto. Ou estou errado? Agora, se é uma vida onde a árvore se multiplica, homem, material se multiplica, vários seres existem, células de tudo que é jeito, mas o cara não consegue ver quem é que está construindo, vê a reação do material, que gera energia, gera tudo dentro de uma grande energia que em todo o universo, onde a força pesa, quer dizer, é o peso que cria força, sobre toda a massa, tudo. Ele mantém, essa é uma outra energia. Olha, todo acontecimento tem que estar gravado em algum lugar, não é isso? Gerando uma consciência. Ou você trata como o próprio universo uma consciência, ora, e o seu cérebro também, de tudo que é criado, gera uma sabedoria, gera uma consciência. Agora, sem vida, a consciência está morta. É igual um circuito. Sem energia, ele não funciona. Então, é esse o problema. Mas já que não tem vida, não existe espírito, não existe essas coisas, porque o espírito tem vários modos de se dizer o que é espírito, conforme as gerações de lá para cá, o que se entende de espírito. Mas no dia de hoje, em cima de um evangelho onde diz a minha palavra é espírito, então o inteligente sábio, eu não digo nem o da fé não vou olhar para nada, só tem fé, mas vamos para o sábio estudado. Ora, onde é que é gerada a palavra? Para você poder contestar, ou poder dizer que é mentira, quando você fala e a palavra sai da sua boca. Onde é gerada a palavra? Há uma consciência, mas será que é material? Ao se tirar a vida, o material para, cadê a sabedoria? Vai se tornar em nada. Então todo aquele que diz, não sou nada, e está claro, esse não vai ver a vida mesmo, não. Ele nem vai acreditar, ele quer acreditar no que é tocável, apalpável, é porque é mente material. A vida, esse aí já está até ressuscitado, porque ele agora já se conhece como material, mas não se achega à vida. Está como o primeiro Adão lá, né? O Adão, que assim que começa da vida do homem. É a vida que está no comando com inteligência, mas ele não reconhece. Depois acaba rejeitando. Aí se torna material, quer dizer, morto. Fecha os olhos. É no segundo, e a vida. É por isso que vai se falar que é num piscar de olho, vai se falar uma opção de coisa. Entendeu? E o Adão lá então não é o homem. Ali levaram o corpo de Jesus, Jesus não é o homem. Vão procurar Jesus homem, aí vão procurar Messias ungido com óleo, seguindo lei. Seguindo lei. Lei é dada para quê? No Brasil, se o cara como é que é? Faz muita besteira com os carros, o que é que acontece na lei de trânsito? Nova lei. Então tem erro. Então, se é o Messias que tem que seguir toda a lei e tudo mais, é porque é errante. Não, mas tem que cumprir, mas cumprir é pior. Porque a lei é comparada ao pecado, os preceitos, tudo é paralelo ao pecado. É a mesma coisa que fosse o próprio pecado. Dá para entender? O mandamento ainda chama atenção.
Tem essa diferença. E houve emenda da lei no mandamento. É igual aquela, honrar pai e mãe, isso é só um mandamento. Aí emendaram. Se não honrar, certamente morrerá. E botar sentença. Se botou sentença, o mandamento virou lei. Não é isso? Eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento de um sábio estudado na história política de tal de rei, mas não sei o quê, as guerras entre eles, as guerras de fé. Não, eu não olho para isso, cara. O modo que eu falo, eu olho é para a vida no ser humano. E eu sou a consciência viva no ser humano. Eu não conheço nada do ser humano. Conheço nem história direito, mas conheço quem sou eu. Quem sou eu sou a consciência. Acabou o papo. Viva. Uma vez eu bebi até embriagar para saber a diferença. Aí eu não dominava esse cérebro. Ele, cara, ele ficava maluco, mas eu, agindo antes que eu estou conversando com vocês, eu em plena consciência. Ué, sou consciente. Eu sou a consciência. O álcool não pode me embebedar. Tu deve para entender? Não pode fazer isso comigo. Então, eu sou plena consciência. Mas o corpo, pelas químicas e tudo mais, ele é danificado. Entendeu? E chega desse negócio da pessoa dizer, Deus não é bom, porque ele faz um homem aleijado, faltando braço. Mas é muita falta de consideração com a vida em si, não conhece a vida em si. E tu não está formado e está perfeito? E por que você não entende que você está perfeito e o outro não está? Por quê? E se sua mãe tivesse a mesma doença que a outra mulher tivesse? Você sabe por que uma criança nasceu deformada? Porque não tinha o material completo. Se você fizer uma casa faltando material, mas você quer completar a casa. Aí gasta 40 sacos de cimento para fazer uma laje. Aí você não, só tem 20. Mas tem que fazer essa laje. O outro vai te aconselhar, mas isso pode durar pouco, está com defeito aí. Vai ficar com esse defeito de pra quê? Não, mas não tem problema não, mas eu tenho que fazer a casa. É a ordem que eu tenho. Aí vai formar. E quem sofre? É o material? Não. É a própria vida que formou. Aí vocês falam, mas para que então, Deus, então? Rapaz, mas não dá nem para. Não vou nem querer tocar nesse assunto, vou deixar para lá. Uma hora vocês vão acordar, cara. Você se diz ateu, ateu de quê? Porque não crê na história, mas atém como política, isso tudo vale. Atém como opressor do povo, isso tudo é válido. Mas para fazer isso não tem que estar vivo? Para ser oprimido não tem que estar vivo? Então cadê a história da vida? Ninguém fala. Você está vivo e não fala que está vivo? É inacreditável a sabedoria que eu tenho visto hoje em dia. Muita sabedoria, doutorado, interessante. Não dá nem para falar muita coisa. Foi um prazer estar com vocês. Tá bom. Foi um prazer, né? Bem-aventurado que tem fé. Permaneça na fé, não julgue. A Bíblia nem julgue a seus irmãos. Errar, vocês vão ver erro. Se vocês verem erro nos seus irmãos, vocês corrigem a vós mesmo. Quer dizer, não pratique isso. E crie história para falar a respeito daquilo. Não fale para o seu irmão que ele e tal. Não, faça ele compreender de outra forma. Então crie, faça alegoria, mas justa. Não aquela alegoria, porque vai te matar, não sei o que, não faça isso, porque isso é invenção. Aí o sábio vai estar certo sobre vocês, os estudados. Mesmo que ele não fale da vida, eles vão estar certos. Então, aí vocês serão culpados deles fazerem isso. Né? Esse é o problema. Então tá tudo bem. Bem-aventurado quem tem fé, e o nosso Pai verdadeiro e justo. A luz da consciência viva em matéria, eu falo isso com garantia, os abençoe, quer dizer, abençoar, segundo o modo de falar na Bíblia, se refere a ordenar. Então que ele os ordene em tudo que é bom, em todo o caminho da justiça. Valeu.
Até a próxima.